sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Oferecimento: Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no gostosíssimo filé do Zezé. Eu sou tarado por ostra. Aquelas ostras fresquinhas, gostosas, que você sabe onde você come. Quando você entra, você dá logo de cara com um aquário aqui de ostra, meu amigo. Olha, para dar. Eu estou com água na boca agora. Pode um negócio desse? Pode. Agora, fora disso, aquele filé fantástico daqui, tradicional, de mais de 30 anos que foi criado, é todo um cardápio de comida espetacular. E, à noite, rodízio de pizza, música ao vivo. Oh, meu Deus, venha para o filé do Zezé, porque vale a pena. Como vale a pena você prestar atenção nessa entrevista, porque o meu entrevistado de hoje, em primeiro lugar, é meu amigo, em segundo lugar, é conselheiro. E é uma honra muito grande poder dizer que o nome dele é Mendes de Barros. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pela atenção. Que prazer grande. Prazer meu de estar aqui para responder às suas indagações. A minha primeira indagação não é nem indagação. É louco para ouvir de você o comentário. Que Brasil é este que nós estamos vivendo agora? Isto não é um Brasil. Não é o Brasil? Não. Não. Isso é um arremedo de país que a cada momento afunda num precipício absolutamente inconcebível. Nós temos agora uma situação absolutamente inaceitável. Os políticos completamente desqualificados. A justiça não está reagindo como deveria. E a população sem nenhuma sinalização na via em que está percorrendo a vida. É uma estrada sem aviso, muito mal pavimentada e sem destino. E a gente não encontra, ou não está encontrando, quem ou que tipo de organização política pode acontecer para que haja uma orientação nesse país? Primeiramente, nós teríamos que fazer um apelo à população. O que se encontra hoje é uma realidade absolutamente inaceitável e sem futuro. É como o cidadão entrar num banco, assaltar o cofre, ao sair, na porta encontra uma mulher com uma criança recém-nascida, estupra a criança, e em chegando
à calçada, alguém o convida para disputar uma eleição. E ele responde, não, política hoje é coisa de cabra safado. Quer dizer, assaltar um banco e estuprar a criança é coisa que inconcebível para se entrar em política. É verdade. E onde é que nós vamos chegar? Nós precisaríamos de uma revisão da sociedade como um todo e a participação das pessoas decentes para compor uma estrutura política no Brasil. Bom, então vamos começar a partir de uma afirmação que todo mundo faz na televisão, nos meios de comunicação, em tudo quanto é lugar, da qual eu discordo, quando diz assim, o brasileiro não sabe votar. Aí eu pergunto a você, o brasileiro não sabe votar ou o brasileiro não aprendeu a escolher? Isso vem a ser a mesma coisa. Em se tratando de mais ou menos, eleição, porque depois eu vou provocar né? em cima disso, eu vou lhe provocar. Faça favor, se eu soubesse, será uma beleza. Porque eu estou aqui numa ânsia extraordinária de poder ajudar alguma coisa. Não sei como, pelo meu analfabetismo, pela minha incapacidade de inteligência. Mas a minha intenção seria chamar a atenção do povo para a importância da política. Poder executivo, poder legislativo, isso é uma coisa absolutamente indispensável, que a população se obrigue a verificar. Sem um bom governo, não há um bom país, não há futuro para a família, não há futuro para nada. Bem. Agora eu lhe pergunto, pronto, ainda dentro da mesma pergunta, mas eu vou para um outro nível. O nível é o seguinte, nós temos, sobretudo no Nordeste, no Nordeste brasileiro, uma pleia de gente analfabeta sobre todos os aspectos. Como é que esse povo vai saber escolher? Ele não sabe sequer quem é quem. Ele vota no escuro, ele vota porque deram os R$50 para ele ou coisa parecida. Não tem que modificar essa base toda para um dia esse país começar a crescer? Para que essa base seja modificada, será absolutamente necessário que as pessoas decentes, não só do Nordeste, como do Sul e do Norte, participem da ação política. É necessário um sacrifício, se é que eles assim consideram, da participação na política. Pessoas decentes, fundamentalmente decentes. Se são analfabetas, serão ensinadas, mas se não forem decentes, podem ser um gênio. É o que está acontecendo hoje com o nosso país. Mas você não acha que ainda essas pessoas decentes esbarram com o poder econômico do outro lado, que não quer largar aquilo que nós estamos vendo aí que aconteceu em todo o Brasil? Seria a verdade, ou melhor, foi a verdade até agora. Mas hoje você vê manifestações em todo o país de uma insatisfação absolutamente justa, honesta e séria que pode orientar o povo brasileiro na escolha de candidatos decentes, honrados e dignos para o futuro desse país. Pronto, é isso que eu estou provocando em você, porque realmente eu acho que esse povo que está aí, que tem uma capacidade intelectual melhorada, etc., ele pode ser aquele que vai influenciar, inclusive, um melhor voto? Ele pode e deve. E deve no sentido de combater o que está acontecendo da forma mais razoável e sem prejuízos. Ele tem que entrar, quem tem que se preocupar com a eleição é eleitor, não é candidato. Ele é que tem que despertar o interesse do eleitor para que tenha um governo decente, honrado, digno e capaz de fazer esse país. Não tenha dúvida. Entendeu? No meu entendimento, dar dinheiro, pedir voto, isso é a coisa mais cretina e absurda que ocorre. Muito bem. Agora, falando com o advogado, o homem do direito, o homem que conhece tudo sobre isso. A nossa Constituição de 1988 já teve 156 emendas de lá até agora, o que é um absurdo em se tratando de Constituição. Eu pergunto a você, está na hora de uma nova Constituinte ou não? Claro, nem precisa de uma nova Constituinte. O deputado Ronaldo Lessa já apresentou uma proposta de emenda constitucional que dando poderes constituintes a essa nova eleição que vai dar aí. Os senadores e deputados estariam lá com poderes constituintes. Porque o que acontece no Brasil é a coisa absolutamente inaceitável, inconcebível e inacreditável. Já houve um presidente do Supremo Tribunal Federal que tinha sido subrelator
da Constituinte de 88. Este moço fez um livro e, no lançamento, declarou a todos que lá estavam que tinha introduzido no texto constitucional coisas que não tinham sido aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte. Muito bem. Esse homem era ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. E depois dessa declaração, continuou ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí eu lhe pergunto, qual é o destino deste país? O destino desse país está sendo traçado por várias modalidades de políticos e do Agora, judiciário nós estamos também. vendo aqui o seguinte, veja bem, o Supremo Tribunal Federal decidindo sobre questões absolutamente inadiáveis e necessárias ao futuro do país. O ministro levanta, pede a suspensão do julgamento porque tinha marcado uma passagem para determinada hora. É verdade, é verdade. O outro sai e vai para a Europa. No retorno, pede para votar na frente dos outros. Para poder voltar para a Europa. Voltar para a Europa. Perfeitamente. Que história é essa? Isso é do Supremo Tribunal Federal? Pois é, aí, veja bem, e você sabe muito bem disso, porque conheceu dos velhos tempos também, quando se falava em Supremo Tribunal Federal, era realmente algo assim, quase que intocável pelo ser humano. Sim, pela compostura. Respeitado. Hoje Pela não é mais. compostura dos integrantes. Exatamente. O ministro Ribeiro da Costa era presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente Castelo Branco determinou qualquer coisa com o ministro da Guerra, que era o Costa e Silva. Um viajou, o outro declarou, o Costa e Silva declarou que poderia ser cassado algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. O presidente Ribeiro da Costa pegou as chaves do Supremo, botou numa caixa dos votos, numa urna dos votos secretos do tribunal, e entregou ao Costa e Silva. Enquanto eu for presidente, não caça ninguém, está fechado o Congresso. E ele não mexeu. Pois é, Tá era certo? a questão de autoridade real. O Adalto Lúcio Cardoso foi deputado e foi ministro do Supremo. Quando cometeram um absurdo, uma indignidade contra o tribunal, ele jogou a toga em cima da coisa e saiu. Esse é o tipo de ministro, esses são o tipo de ministros que nós estamos precisando. A justiça é intocável, a justiça é o símbolo do país. Tudo que está errado tem que ser consertado na justiça. Exatamente. Não pode ter gente dessa natureza. E não pode permitir que essa justiça, a única ou a melhor das esperanças do brasileiro, seja desmoralizada. Sim. Por eles próprios. Por eles próprios. Então eu vou pedir licença para ir aos comerciais e volto já. Ok? Vamos lá, gente. Meu amigo, isso aqui é Mendes de Barros. Ele diz o que ele pensa mesmo. E é isso aí, tá certo ele. Não é brincadeira, não. Uninasal com a gente, essa universidade fantástica, privada, e que está fazendo um trabalho magnífico aqui dentro, em todo o Brasil, mas aqui dentro de Alagoas, com os dois campos, um na Ponta Verde e o outro lá em cima do Farol. E você quer conhecer melhor e cada vez mais sobre a Uninasal e os cursos que ela tem, uninasal.edu.br. Não esqueça disso. Aliás, é bom porque você vai conhecer também as grandes ações sociais desenvolvidas pela Uninasal. O Sebrae Alagoas desenvolvendo os pequenos negócios, os médios negócios, orientando você que virou um microempreendedor e acha que tem um CNPJ e agora é empresário, você precisa de orientação. E a orientação do Sebrae é de uma importância fundamental para que você cresça. Nunca esqueça disso. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, que faz o Diário Oficial e toda a parte gráfica do governo, na sua parte oficial, e tem uma parte privada que também atende à iniciativa privada, ok? Então você pode procurar porque realmente os impressos são de altíssima qualidade. A Sancar Veículos, a única que está num pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club, recebe você, olha, financiamentos de primeira, taxas de primeira, carros formidáveis, revisionados. Vale a pena você conhecer. Aliás, quem está por trás é um cara chamado Neto Alto, altamente conhecido aqui. Então, ele tem a marca dele ali e acabou. Não tem problema nenhum. A Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, os dois grandes ícones da gastronomia, dividindo uma vez o bate-papo aqui, outra vez o bate-papo lá, e por aí vai.
Vamos lá, voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos a esse papo gostosíssimo com o advogado Mendes de Barros, ex-procurador, ex-tanta coisa aqui dentro. Meu Deus do céu, como foi essa sua trajetória, do princípiozinho até aqui, resumida? Eu fui deputado estadual, depois procurador-geral da Assembleia, Isso. consultor-geral do Estado. Incomodou, deu trabalho e por aí vai. No bom sentido. Não sei se aconteceu isso tudo, mas eu tentei cumprir o meu trabalho da forma como a decência mandava. É isso aí, com a dignidade que você hoje ostenta nas ruas de Maceió e é altamente respeitado por todo mundo. Graças a Deus, as pessoas me consideram. É por isso que você pode falar abertamente do jeito que você fala e criticar quem lá quer que seja. Olha, Geraldo, eu vou lhe dizer o seguinte, eu acho que todo cidadão deve fazer o possível e até o impossível para tentar ajudar o desenvolvimento da comunidade onde ele participa. Não tenha com a dúvida, vida. não tenha dúvida. Tá certo? Muita gente não entende as coisas que eu digo, mas agora nessa idade não é possível que ainda permaneçam imaginando que eu quero alguma coisa, levar vantagem disso. Não. Eu tento fazer o seguinte, dar uma participação, seja de que forma for, para o desenvolvimento do meu Estado. Não sei se posso, mas imaginando que possa, eu faço. Eu acho que até a cada palavra sua que se torna pública, por isso que eu disse que eu tenho uma honra muito grande de recebê-lo nesse programa, você está tendo uma participação. Tem uma participação muito importante, muito eficiente. Se isso for realmente a realidade, você não pode imaginar a satisfação que eu tenho. Porque a grande realidade é o seguinte, no serviço público, se você não pode publicar, não pode divulgar, não faça. Perfeitamente. Tá certo? E, por outro lado, numa sociedade, você tem que andar por uma rua de forma tal que você possa retornar por ela. Tá certo? Isso foi uma lição que meu pai deu e eu tento fazer isso, aprender a fazer isso até morrer.
Há uma absoluta necessidade de que nós pensemos e que se essa eleição, por exemplo, veja bem a situação do Brasil. Nós estamos num país em que o presidente da República foi cassado por coisa mal feita que fez. O vice-presidente responde a 2 processos, a 2 inquéritos que se tornarão processos pelo mesmo motivo. Então logo ele larga o governo. Certo? O ex-presidente do Congresso Nacional responde a vários processos. O atual, no mesmo sentido. O ex-presidente da Câmara dos Deputados está preso como ladrão. O atual responde a processos no mesmo sentido. E onde nós vamos parar? Fica difícil. É necessário que a população entenda isso e que as pessoas decentes participem da política. É necessário um senador decente, um deputado decente, um presidente decente, senão o país está acabado. Muito bem. E como é que você vê o panorama de outubro, das próximas eleições, já que não existem propriamente definições? Eu acredito que a situação chegou num ponto em que muita gente, espero em Deus, a maioria do povo brasileiro, já está entendendo que é necessário participar e modificar o que aí está. Se as pessoas decentes participarem da eleição, nós vamos ter alguma mudança. Teremos alguma mudança, sem dúvida. Mas qual é o rumo que você enxerga dessa mudança? A mudança seria o seguinte: um partido político que apresenta vários partidos políticos apresentarem homens decentes e capazes de administrar o país. Não precisa mágica nenhuma, é cumprir a lei, apenas cumprir a lei. A imaginação que eles têm e a capacidade pessoal, eles desenvolverão depois. Mas iniciar isso apenas cumprindo a lei. Porque você veja o seguinte, para que tenha alguma coisa neste país, nós vemos uma coisa, agora curiosamente é o momento. Veja bem, o juiz Sérgio Moro tem se comportado com um patriotismo extraordinário. Mas, nesse problema do ex-presidente Lula, ele foi genial, de uma forma grotesca. Veja bem, é da Constituição, todos são iguais perante a lei. Com certeza. Então, veja bem, como é que ele determina que a Polícia Federal prepare uma suíte para um preso que igual aos outros? Mas depois disso tudo visto, você raciocine, eu imagino e tenho como correto o seguinte: se ele determinou a prisão do Lula, se a Polícia Federal fosse ali naquele sindicato, morreria gente. Não tenho a menor dúvida, ele teve equilíbrio. Ele inteligentemente criou condições para que o Lula fosse lá. Mesmo embriagado numa missa, dizendo palavrão e aquela coisa toda. Veja, se o Lula fosse uma pessoa realmente capacitada, imagino eu, ele teria recusado. Se ele é um homem do povo, é um homem absolutamente popular, como é que ele vai ter vantagem diante dos outros que estão presos numa cela comum? É verdade. Se ele tivesse sido realmente um homem simples, um homem do povo, e que tivesse recusado, a situação era outra completamente diferente. Até porque tem que se ver o seguinte, a Constituição não prevê a dignidade do cargo ocupado. Exatamente. Não, ele passou a ser um homem comum, como qualquer outro. E o cargo ocupado é uma cadeira. É, uma cadeira. Você senta nela, você vira para a direita, vira para a esquerda, você levanta. O cargo não vale. Não vale nada. O ocupante do cargo é que é fundamental. Exatamente. Tá certo? Se o Lula tivesse recusado, tivesse sido apenas um homem do povo, que não quer vantagem dos outros. Claro. Mas ele foi vantagem e ele assumiu. Claro. Tá certo? Claro. Aí eu pergunto a você, o que é que se pode esperar de uma eleição onde disputa o cargo alto a dona Gleisi? Que aliás agora está querendo botar o Brasil entendeu? Lá fora. É uma coisa fantástica. Tá certo? Responde a vários processos. Exatamente. Também. Então, se disser quem roubou não pode ser candidato,
Diminui muito. Diminui muito. Diminui muito as candidaturas, compreendeu? Agora, não há um sentido lógico para que se faça isso. Para se ser deputado, senador, você veja o seguinte, as coisas como nós invertemos tudo nesse país. O foro privilegiado é absolutamente indispensável. Não tenha dúvida. Eu também Mas para acho. ser julgado no seguinte, uma acusação a um presidente, a um senador, a um Claro. deputado, para tudo para apurar. Ele não pode ficar no exercício do mandato sendo acusado de irregularidade. Evidente. E inverteram. O foro privilegiado é para demorar a julgar, para ele passar pela prescrição. Você está entendendo? Muda tudo. Mas a lei está lá. Quem não sabe a língua não sabe a lei. É preciso que se veja o seguinte, a interpretação, a ciência jurídica é uma ciência interpretativa. Isso quer dizer que cada um de nós pode dar um sentido a determinada frase. Com certeza. Então, é absolutamente necessário que se saiba a língua, Muito porque bem. quem não sabe a língua não sabe a Não lei. sabe ler. Me diga uma coisa, meu caro Mendes de Barros. Você é a favor da prisão após a segunda instância? Sim, Sim. porque na primeira instância e na segunda instância são apreciadas as provas do processo. Está tudo definido ali. Aí já está, tinha culpa, ou tinha culpa ou não tinha culpa. Muito bem. Adiante é se o procedimento para definir aquilo estava certo ou estava errado. Mas, na sua opinião, você acha que ainda entra em votação esse ano uma possível discussão sobre isso? Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Porque vai soltar muita gente. Seria muito, eu vou usar uma expressão que é natural. Se você não se alimentar com fezes de cigano, você não pode decidir sobre isso. É Porque verdade. nesse país tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tá certo? É o que está acontecendo aí. Você veja o seguinte, como é que você imagina, porque eu ainda voltando à Constituição. Ah, Diz a Constituição, todos são iguais perante a lei. isso. Ora, o médico não pode assinar uma receita para comprar um remédio. Pode? O advogado não O pode. advogado não pode. O advogado Claro. não pode assinar uma receita para Com o remédio. certeza. Tá certo? Então, E o médico também não pode assinar um habeas assinar um corpus. habeas corpus. É. Então, o que é que acontecia? O direito mais bonitinho para um país analfabeto seria todos iguais, são iguais perante a lei. Porque só há uma igualdade total, que é a da cidadania. Perfeitamente. Todas as outras são diferentes. Não tenha dúvida. Tá certo? Não O tenha operário tem um direito, o médico tem outro direito, o cientista tem outro direito, não é verdade? dúvida. É verdade. Então, são coisas dessa natureza que nós precisaríamos fazer o povo sentir, para que o povo vá votar. Na eleição, numa eleição, só quem interessa é o povo. O eleitor é que é interessado, não é o candidato. Não tenho a menor dúvida sobre Enquanto isso. não, hoje é o Fantástico. candidato, o eleitor não vale nada. Pois é, eu não disse no princípio do programa que era importantíssimo, porque é o conselheiro, é o homem que sabe das coisas, é o homem que consegue fazer, inclusive, e isso é que é o importante das suas entrevistas, é que você tanto vai ao passado, como você vem aos dias de hoje e vai ao futuro, para que haja, o telespectador possa fazer esses comparativos e Sim. sentir o que a gente viveu, o que vive e o que vai viver, ou não, Pois é, não é? porque você viu o seguinte, Getúlio Vargas, Isso, no momento em que ele teve, sem justificativa, deu um tiro na cabeça. exatamente. E aí dizem assim, foi covarde, não foi não, Não. foi um herói. Foi um herói. Foi um herói. Ele Ele ficou salvou com vergonha o do que aconteceu. E salvou o país de uma conturbação De uma muito maior. conturbação muito maior, tá certo? Quer dizer, antigamente você reconhecia o erro e assumia a responsabilidade. Hoje você gasta o dinheiro dos empreiteiros para ir ganhar aquilo ali e ele se eleger de novo. Exatamente. Nós vivemos aquelas épocas. Porque a gente sabe você veja, é uma É. coisa inacreditável. É As verdade. maiores empresas do país, algumas grandes no mundo, só viveram de safadeza, de gatunagem. Exatamente. Porque também é a tal história, se não aceitassem aquilo que lhes ofereciam, não faziam obra nenhuma mais. Tudo bem. Meu querido Mendes de Barros, que prazer, e não é uma pena o tempo com você, viu? Porque passa meia hora e a gente não sente. E o outro lá já avisando, ó. Muito obrigado por você ter vindo. Eu é que agradeço. E volte sempre, viu? Bom, se você convidar, a bodas e a batizados,
não vá sem que sejas convidado. Ah, eu faço exatamente isso. Se você convidar, mas você é eu venho. convidado eterno. Porque aqui. eu tenho a imaginação de que posso colaborar de alguma forma. Com certeza pode, deve. Como Eu colaborou penso, hoje. Às vezes eu temo que não pela minha ignorância, pela minha incapacidade, mas a vontade de ajudar é tamanha Isso é importante. que eu penso, eu escondo essas coisas de mim. Eu escondo de mim. Eu não posso esconder dos outros, mas de mim eu escondo. Quando você me convida, eu aceito. Oh, que coisa boa. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco também. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Ele, ó. Ah, e quando ele manda dizer que quer, meu amigo, encontro marcado. Até lá, gente. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.